Cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Quem disse isso foi um grande filósofo, muito conhecido por você, chamado Chaves do Oito. A única coisa que sabe pensar em comida... E você estava pensando no quê? Que eu ia pra festa e que estava muito bonita. Então, cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Brincadeiras à parte, é interessante a gente verificar qual é o sentido filosófico disso e o que isso impacta na psicologia e na nossa mente também. O que isso significa para a nossa mente e para o nosso psicológico do cotidiano. Filosoficamente, essa ideia casa muito bem com aquilo que o filósofo Arthur Schopenhauer falava a respeito do desejo, a respeito de como funciona a estrutura do desejo para o ser humano e como que o ser humano ele é totalmente guiado por aquilo que ele deseja, muito mais do que pela sua própria razão. Segundo ele, existe uma força irracional, natural e muito potente, que ele chamava de vontade. É essa força que faz com que o ser humano faça as coisas que ele faz. E não só o ser humano, como todo o ser vivente acaba agindo por meio da vontade. Para algumas pessoas hoje em dia essa vontade seria algo semelhante ao instinto. A gente pode fazer essa leitura colocando a vontade dessa forma. O próprio Darwin, ele chega a ter conclusões semelhantes às conclusões que o próprio Arthur Schopenhauer tinha a respeito do comportamento e da forma de agir dos animais e do ser humano em si como um animal racional até certo ponto. O Schopenhauer comentava que esse desejo ele é saciado, mas no momento em que ele é saciado, automaticamente surge um outro desejo no momento. Colocando um exemplo bem simplório para você entender. Suponha que você está com fome, então você está com desejo de comida e você almoça. Só que no momento que você almoça, você já tem um outro desejo logo em seguida. Você tem a sua vontade, a sua necessidade de comida saciada, porém, no lugar dessa vontade surge uma outra. Pode ser a vontade de você descansar, tirar aquela sonequinha de tarde, muito natural e muito comum pra gente. Pode ser que depois você tenha vontade de comer um docinho. Quem nunca também, né? Pode ser que você tenha vontade de fazer qualquer outra coisa, fazer uma atividade física, para você acordar, tomar um cafezinho também, uma coisa que outras pessoas costumam fazer. E muita comida, e muita comida, e muita comida. Para! Enfim, a questão é que quando você sacia uma vontade, um desejo seu, automaticamente, em algum momento seguinte, vai ter algum outro momento que você vai ter um outro desejo. O ser humano é um ser desejante. Toda vida exige desejo. A vida se propaga e se mantém através do desejo de viver e de tentar ter alguma outra coisa para poder fazer a manutenção da própria vida. E foi pensando nessa dinâmica do desejo e de como que o ser humano é um ser naturalmente desejante, que nunca para de desejar, que sempre quer algo a mais, que se estabeleceu uma das teorias psicológicas mais conhecidas e mais difundidas e famosas que a gente tem até hoje em dia, que é a psicanálise. Através dessa ideia de como que o ser humano está sempre desejando algo, mesmo saciando os seus desejos anteriores, que se trouxe a ideia de que como seria se esse ser humano eternamente desejante tivesse boa parte dos seus desejos negados. O que aconteceria com ele? Na verdade, essa conclusão e esse pensamento a respeito de como seria o ser desejante tendo seus desejos negados, veio com uma resposta para algo que já acontecia com uma certa frequência na época de Sigmund Freud. Muitas pessoas demonstravam sintomas e demonstravam que estavam doentes de alguma maneira, mesmo sem ter nenhuma causa física aparente que justificasse aquele sintoma ou aquela doença, aquele mal-estar. Foi a partir daí que Freud começou a pensar que talvez esses sentimentos, esses surtos, essa histeria, como ficou conhecido depois, talvez seja uma questão muito mais da própria mente do que necessariamente do corpo. Foi a partir daí que ele começou a traçar algum estudo voltado para esse lado. Foi pensando nisso que Freud chegou a uma conclusão. Devido ao contexto da sua época e como que as coisas estavam acontecendo, em que era uma época muito repressiva, ele entendeu que talvez algumas pessoas estavam começando a surtar e ter surtos psicóticos, histerias
e alguns efeitos no próprio corpo e no próprio comportamento que não tinham nenhum traço fisiológico, ele entendeu que talvez sejam pessoas que estavam sofrendo emocionalmente porque os seus desejos estavam sendo constantemente negados e reprimidos. Que foi daí que surgiu uma das visões mais comuns da psicanálise, que é o fato de que a repressão dos sentimentos e do desejo acaba levando o ser humano mais ao sofrimento psicológico e ao sofrimento emocional. A única coisa que sabe pensar em comida... Não é verdade. Também penso em comer a comida. Ora, Chaves, está praticamente no mesmo. E você estava pensando no quê? Que eu ia pra festa e que estava muito bonita. Então, cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Quando ele percebe que aquilo que lhe faz falta lhe é negado e ele não consegue ter aquilo, e ele precisa ainda por cima negar o próprio sentimento que ele tem em relação àquilo, com o tempo ele vai adoecendo psicologicamente de alguma forma. O próprio emocional, quando ele não está devidamente sendo respeitado, acaba trazendo problemas para a própria pessoa que o nega, que o reprime. Hoje em dia, existem inclusive estudos que mostram que a psicossomática, que são doenças que acabam sendo desenvolvidas por conta de questões emocionais mal resolvidas da pessoa, é algo que tem criado muitas doenças crônicas que são constantemente tratadas como se fossem doenças fisiológicas, mas que acabam não tendo tanto resultado no tratamento por conta disso, porque a raiz real do problema é psicológico. Muitas pessoas acabam negligenciando isso e não percebem o tanto que o próprio emocional acaba afetando a sua própria saúde de uma forma geral. Daí, com tudo isso, o que eu posso tirar para uma reflexão e para você também aplicar na sua vida? Lembre-se constantemente dessa frase do Chaves, de que você pensa naquilo que lhe faz falta. O que é que tem tomado conta dos seus pensamentos ultimamente? O que é que tem feito você refletir e pensar tanto? Ou o que é que tem tomado conta do seu dia a dia ao ponto de você até mesmo associar aquilo a um pensamento intrusivo ou alguma coisa que você tem feito tão constantemente que tem se tornado um hábito ou até mesmo um vício? Porque sim, o desejo reprimido ou aquilo que você busca e não encontra pode acabar gerando algum vício, porque você tem um desejo dentro de si que está ali reprimido, só que você vai acabar soltando esse desejo para algum outro lado. Você vai acabar desejando alguma outra coisa e pode ser que você tente compensar essa falta de uma forma um pouco mais intensa e um pouco mais exagerada. Quantas pessoas que por conta da falta de atenção que tem no dia a dia, na vida real, acabam recorrendo às redes sociais, acabam ficando viciadas na interação com redes sociais ou até mesmo com a internet, com a tecnologia, outras coisas que acabam dando para essa pessoa algum tipo de satisfação. Quantas pessoas que acabam caindo em vícios de drogas, porque no final das contas o social delas não está tão bom e elas não conseguem ter algum tipo de satisfação nas relações pessoais e sociais que elas têm. Quantas pessoas acabam caindo em alcoolismo porque foi só numa mesa de bar que elas conseguiram encontrar algo semelhante a uma suposta amizade. E aí, por conta disso, esse sentimento positivo que deveria ter tão naturalmente na própria vida dela, ela associa isso apenas ao consumo do álcool e ao lugar ou local onde ela está. Quantas pessoas não têm dependência emocional exatamente porque lhes foram negadas um mínimo de afeto no convívio com a família ou com outras pessoas e amizades, e a primeira pessoa que demonstra algum tipo de carinho por elas acabam jogando todas as expectativas, todo o desejo, toda a vontade que elas têm, toda a falta que elas têm desse afeto para essa única pessoa que demonstrou isso. Aquele velho padrão da pessoa que nunca foi tratada bem e aí começa a ser tratada bem por alguém e por conta disso ela desenvolve essa dependência emocional dessa pessoa. Sabe no que eu estava pensando? No professor Girafales! É que cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Ai, Kiko, por favor, o que a dona Clotilde vai pensar? Ora, no seu Madruga. Ai, sim.
que eu tenho a dizer é isso. Pense bem em quanto que você tem reprimido seus desejos e também veja no resultado que isso tem trazido para você, do seu passado para agora, e como que vai ser se você agora continuar fazendo isso, como que vai ser no futuro para você. Será que você vai ter um futuro legal? Será que vai ser bom para você? Será que você não vai ser uma pessoa que vai se viciar? Será que agora você não está viciado porque em algum momento lá atrás te negaram aquilo que você tanto queria? Lembre-se, todo excesso esconde uma falta. Se você hoje está em excesso em alguma coisa, pense bem o que faltou para você lá atrás. Cada um pensa naquilo que lhe faz falta? Claro que sim. É por isso que eu não penso em nada. Se lhe falta muito de algo, você vai pensar cada vez mais naquilo. E por pensar demais naquilo, esse vai ser o seu padrão de pensamento, vai ser seu padrão de comportamento e vai ser seu padrão de vida.